Eu esqueci de clicar no microfonezinho para gravar o som, gente. Desculpa. Valeu. Davi veio Marcelinho, aqui. Davi veio aqui e resolveu. Ele você já já veio. ligou o monitor de novo, né? A Marcelina entrou e saiu. Acho que ela não tá conseguindo ficar conectada. Estranho. Bom, agora vocês estão me vendo, né? Tá melhor. Ah, o Manuel saiu também. Será que tá caindo? O que que tá acontecendo? Bom, vamos A lá. primeira aula eu tentei entrar e não consegui. Agora deu. É, Ah, na hora da aula do hebraico. Papai. deu Não, problema para papai, não você mexe também, dela. Flávio? Mas vocês No, estão na me hora que ouvindo da aula de hebraico eu melhor? entrei e não consegui ficar, não. Agora tá normal. Mas eu acho que era a minha conexão aqui. Ah, tá. Tá me ouvindo bem, Marcos? Estou. Você Shavuot, tá me ouvindo? Sandra. Tá me ouvindo bem também? Shavuot. Ah, então vamos lá. Vou apresentar aí para vocês. Espera aí. Hoje a gente termina as festas. Amém. Louvado seja o Criador. Consegui. A gente vai fazer 3 festas para terminar, né? A aula passada a gente fez Sukkot e Rosh Hashanah, né? E aí agora a gente vai fazer Yom Kippur. A gente vai fazer Yom Kippur, Shabbatov. A gente vai fazer Yom Kippur e as 2 festas que não são mencionadas na Torá, mas que são mencionadas no Tanar, que é Hanukkah e Purim, tá? São festas que não tem no Tanar, não tem na Torá, mas que tem no Tanar, e foram festas, na verdade, ordenadas pela liderança rabínica e não exatamente pelo Eterno, né? Mas o Kippur é a última festa ordenada pela Torá, né? Quem quiser aparecer, pode aparecer. Quem não quiser, tô gravando, tá? Aí, se você não quiser aparecer, é só falar, tirar qualquer dúvida. Ou se vocês preferirem que eu não grave, eu paro de gravar também. O importante é vocês. Alguém tem problema que eu grave? Não, né? Beleza. Valeu. Então, vamos lá. Kippur. Algum de vocês já passou pelo Kippur? Em alguma sinagoga? Ninguém? Eu já passei. A Cláudia já, né? Pois é. Eu peguei Hanukkah pra cá, todas as festas já. Hanukkah? Você pegou Hanukkah? Hanukkah pra cá. Peguei todas as festas. Ah, tá. Gente, é muito lindo. É uma festa muito, muito linda. Não é uma festa de alegria, né? Lembra que semana passada eu falei que a conotação principal de todas as festas é alegria, é se deliciar diante do Eterno, é rejubilar, é comer, é beber, é se alegrar, né? Mas o Kippur não. O Kippur, a Torá ordena você afligir a sua alma. A Torá, ela não ordena especificamente jejuar. Foi a tradição judaica que interpretou esse afligir a alma, né? O judaísmo sempre tenta trazer para Malhut, trazer para a realidade, trazer para atos proféticos, atos concretos, aquilo que a Torá ordena em nível espiritual. Então, o que é você afligir a sua alma? Os nossos sábios consideraram que uma ótima maneira de afligir nossa alma é a gente jejuar. Não comer, não beber, não ter manter relações sexuais, não praticar nenhuma tarefa agradável, mas apenas ficar em casa ou na sinagoga, orando ao Eterno, pedindo perdão pelos pecados, se arrependendo, clamando pelo perdão eterno. Então, Yom Kippur é o dia do perdão. E esse dia é considerado o dia mais sagrado do judaísmo, tá? Se no Shabat você não pode trabalhar, imagina no Kippur. Eu tenho visto muito esse erro. Quem começa a fazer techuvá, aí não para de trabalhar no Shabat, não trabalha no Shabat, não faz nada no Shabat, chega no Kippur, que às vezes é um dia de semana, né, no Brasil,
E aí ele trabalha. O Kippur é o Shabat de todos os Shabatot. É o mais sagrado. Imagina assim, como se fossem 100 Shabatot juntos. Então, essa sacralidade do Kippur é algo muito importante para a gente ter em mente. Se você tiver, por exemplo, se você tem um emprego que você é obrigado a trabalhar no Shabat, né? O que a gente fala é o seguinte: não sai do seu emprego. Começa a orar o Eterno, começa a pensar em outras possibilidades, né? Começa a ver outras possibilidades, procurar outros trabalhos. Só saia do seu emprego depois que você tiver outra coisa. Porque a gente tem responsabilidades. Então, você não deve sair. Você começou a guardar o Shabat, se você trabalha no Shabat, não sai do seu emprego. Começa a pedir o Eterno e começa a ver o que você pode fazer que você não precisa trabalhar no Shabat. Por exemplo, quando eu comecei a fazer techuvá, eu trabalhava no Shabat. Eu tinha uma posada sexta, sábado, domingo, eu tinha forte. Aí o que eu fiz? Comecei a orar o Eterno, orar o Eterno, orar o Eterno. O Eterno abriu outras portas para mim. Rapidinho, ó, não levou nem um ano que ele abriu. E ele vai fazer isso com todo mundo também. Agora, o Kippur, mesmo que você tenha um emprego, que você trabalhe no Shabat e ainda não tenha conseguido sair, o Kippur é uma vez no ano. Falta o seu trabalho. Fala para o seu chefe, ó, não vou trabalhar amanhã porque é o dia mais sagrado do judaísmo e eu não posso trabalhar, então não vou trabalhar uma vez por ano. Com certeza o Eterno vai te dar graça, seu chefe vai entender. Então no Kippur não se trabalha, desde a véspera ao pôr do sol, né, até o pôr do sol do dia seguinte. Porque ele é o mais sagrado e ele é o clímax daquele processo. Eu falei sobre esse processo semana passada, né? É o processo que começa no mês de Elul. Você começa a pensar, começa a se arrepender. Tá melhor? Tá ouvindo melhor? Começa a pensar, começa a se arrepender, começa a avaliar os seus erros durante aquele ano. Você começa a pedir perdão para as pessoas contra quem você pecou, se reconciliar com quem você tem que se reconciliar. Isso no mês de Elul. Aí vem Rosh Hashanah, Shavuot, Cassiana. Muito bom. Vem Rosh Hashanah. Rosh Hashanah a gente celebra, né, Yom Teruah. E aí vem os 10 dias temíveis, que são 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nesses 10 dias, o nosso processo de arrependimento, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo intensificado. E aí, quando chega no dia do Kippur, ele é o clímax. Tá? Kippur vem de kapar, kapará, que quer dizer cobrir. É o dia em que seus pecados são cobertos. Tá? Então, esses 10 dias, eles se chamam Yamim, que é plural de Yom, Noraim, dias temíveis ou dias de arrependimento. Mas apenas no Kippur, a partir da sexta ao pôr do sol, a gente vai fazer um jejum total. Comida e água. Quem está isento desse jejum? O judaísmo ele é muito prático, ele é muito pragmático nesse sentido. Mulheres grávidas, tá? O judaísmo fala o seguinte, até se uma mulher grávida tiver desejo de comer carne de porco, ela pode comer carne de porco sem pecar. Porque para o judaísmo, Shabatão, Rosângela, para o judaísmo é a saúde e a vida que contam primeiro. Há relatos durante o tempo da peste negra na Europa em que houve um Kippur em que os rabinos proibiram o povo judeu de fazer o jejum do Kippur, porque os rabinos entendiam que a pessoa jejuando de água e de comida o dia inteiro, ela ficaria mais fraca e poderia pegar a peste negra. Então, o judaísmo tem sempre essa visão. Então, por exemplo, se você toma remédio controlado, se você toma remédios que você não pode tomar em jejum, aí você deve sim comer alguma coisa, mas sempre buscando fazer algum tipo de jejum para diferenciar esse dia do outro dia. Por exemplo, você tem um problema de saúde, você não pode jejuar totalmente. A Sara, né? Sara, nossa amiga. A Sara que ora com a gente. Ela tem um problema, ela é hipermagra, ela tem uma doença autoimune, ela não consegue ficar o dia inteiro sem jejuar. O que ela faz? Ela toma chá durante o dia.
toma chá com um pouquinho de açúcar, ela vai tomando chá. A gente tem um amigo também que fez, como é que chama aquele? Bariátrica, né? E com ele foi muito interessante que aconteceu um milagre. Primeiro que depois da bariátrica, ele ficou com medo porque ele estava dando muita hipoglicemia nele. Milagrosamente, durante o Kippur, mesmo ele pensando assim, bom, se me der hipoglicemia, eu vou tomar uma água com açúcar. Ele não teve nada. Ele não conseguia ficar 2 horas sem comer ou sem tomar alguma coisa doce. No Kippur, ele passou o dia inteiro sem comer e sem beber e não teve nada. Mas se você tiver um problema de saúde, os rabinos dizem para você não fazer jejum total, tá? Fazer um jejum parcial. Fala, Regina. Ano passado, né, eu também sou bariátrica, e aí só que me ensinaram que a gente não podia nem escovar o dente, né? Não pode pentear a cabeça, fazer nada. E a minha glicose estava muito descontrolada, chegou a 400 e pouco. Mas aí eu fiz assim mesmo. Aí eu fui até as 3 e pouco, quando fui ver ela estava 390. Aí eu tomei uma xícara de sopa, um pouquinho de água de coco, e depois disso a minha glicose, eu encontrei um médico, normalizou. Então, olha, assim, tá Deus honrou. Deus honrou, né? Mais um milagre do Kippur, tá vendo? Então, se você tiver que comer alguma coisa, não puder ficar em jejum total, o ideal é que você só tome líquidos, nada sólido, tá? E aí, isso, gente, a ordem da Torá é afligir a alma. A tradição diz isso. Então, você não toma banho, você não usa couro, você não se penteia, você não se perfuma, você não se enfeita, tá? Você não mantém relações sexuais, você não faz nada que seja prazeroso, não escova dente. Aqui na sinagoga, em geral, a gente vai para a sinagoga vestido bem simples, tá? A gente pode se vestir de branco, por exemplo, porque o branco, tanto no Rosh Hashanah como no Kippur, simboliza a pureza que a gente quer obter na nossa vida com o Eterno, tá? A gente vai de sandália havaiana, assim, com uma roupa bem simples. Isso tudo é aquilo que eu falei para vocês, atos proféticos relacionados às festas, relacionados ao judaísmo, que busca sempre trazer para a realidade, para um ato, aquilo que existe na forma espiritual, tá? É o dia do perdão. Então é um dia que a gente clama, pede por perdão o dia inteiro. Tem algumas preces, né, que são muito importantes, Avinu Malkeinu e outras, em que você repetidamente na tradição judaica você pede. Então você tem no Kippur, você tem o serviço da manhã, tá? Shaharit, tem o serviço da tarde, tem o serviço da noite, que tem um nome especial que é Neilá. Mas a gente vai ver sobre isso. Então é o dia em que os pecados são perdoados. Começa logo depois do pôr do sol, tá? E em geral, tradicionalmente, antes do pôr do sol, o judeu tradicional, ele come uma refeição bem pesada, tipo assim, quem come carne, né, uma carne gordurosa, ou um caldo de legumes bem gorduroso, bem pesado, um feijão, sabe? Alguma coisa assim bem forte, logo antes do pôr do sol, que é para poder manter a pessoa durante o dia seguinte sem que ela passe mal, que ela sinta muita fraqueza. Então, tradicionalmente, come antes e aí vai para a sinagoga. E aí, na véspera do Kippur à noite, tem o serviço, né? Que é o Kol Nidre. O Kol Nidre inicia o serviço da noite de Kippur. Ele é a anulação de todos os votos, de todas as promessas feitas durante aquele ano. Por que isso? Por que existe esse Kol Nidre, que aparentemente ele está em oposição às palavras de Yeshua, né? Porque Yeshua falou o quê? Não faça voto, não prometa nada. Mas a sua palavra seja sim, sim, não, não. O Kol Nidre, ele foi instituído, né? E aí você fala assim, nós anulamos todos os votos, todas as promessas feitas durante o ano e tal, por causa da época da Inquisição. Porque na época da Inquisição, o que acontecia? Muitos judeus eram obrigados a mentir e a não dizer que eram judeus, porque senão a Inquisição vinha e matava, torturava.
degradava. Então, muitos eram obrigados a esconder e a dizer que não eram judeus. Aí foi instituída essa oração do Kol Nidre para anular tudo que eles pudessem ter dito que não era verdade, todas as promessas que eles pudessem ter feito por conta dessa questão da Inquisição, tá? Não, a gente até modificou um pouco no nosso serviço, a gente modificou um pouco o Kol Nidre. Então, na véspera, à noite, tem esse serviço que é mais ou menos, é bem mais rápido, né? Aí você vai para casa, você dorme e durante o dia você vai para a sinagoga. Aqui a gente começa... Patrícia já assistiu um, né, Patrícia? A gente começa às 10, faz o serviço da manhã, aí tem um tempo, dá um tempo a gente descansar e tal, não come, aí tem o serviço da tarde, e aí vem, ao pôr do sol, vem a oração da Neilá, que é o pedido final de perdão, e aí quando você se sente perdoado, recebe o perdão do Eterno pelos pecados daquele ano, né? Onde você encontra esses serviços? Não é no Sidur normal, não é nesse Sidur daqui não, tá? Nesse Sidur não tem nada de Kippur e não tem nada de Rosh Hashanah. Você tem um Sidur especial, parece com esse, que é chamado Martzor, que tem especificamente todas as orações do Kippur e todas as orações de Rosh Hashanah. Na internet você também consegue baixar vários Martzorim de Kippur e de Rosh Hashanah, vários roteiros para a festa de Kippur e para a festa de Rosh Hashanah, tá? Ou então você compra na Sefer, etc, etc. Como a gente faz aqui, né, tradicionalmente na nossa sinagoga, aí a gente faz a oração do Kippur, faz os cânticos, as rezas. Quando acaba o Kippur, aí a gente faz uma refeição todo mundo junto. Em geral, a gente faz uma sopa de ervilha com pão, uma coisa assim mais leve, para não comer nada muito pesado e não passar mal logo, né? Os judeus marroquinos e espanhóis, quem sabe como se chamam as duas correntes étnicas de judeus, você sabe? A gente tem os judeus Ashkenazim. Os Ashkenazim são os judeus que viveram ao longo dos séculos na Europa Oriental e na Europa do Norte, Alemanha, Polônia, Prússia, na Rússia, tá? E a gente tem os judeus Sfaradim, Sfarad quer dizer Espanha, que são aqueles que quando foram expulsos de Israel, eles ficaram mais na Península Ibérica, Marrocos, tá? Nessa área mais ao sul. E eles têm costumes diferentes, tem algumas diferenças, pequenas diferenças de costumes. Então, os marroquinos e espanhóis, os Faradim, quando acabam o Kippur, eles fazem uma festa linda, com as melhores comidas, com as comidas mais deliciosas, com aqueles doces, né, tipo doce árabe, muitos doces, muitas comidas, é muito lindo. Aqui na sinagoga, a gente faz a coisa mais... A gente criou tipo uma tradição para nós mesmos, né? A gente faz a coisa de modo mais comedido, com uma sopa. A Tânia, lembra, Patrícia? O último Kippur que a gente fez todo mundo junto? Ela fez um monte de tipo de sopa. Ela fez vários tipos, né, deliciosos de sopa. Então, o que acontece? O Kippur é assim, e principalmente é uma festa de muita introspecção. Você olhar muito para dentro de você, você clamar muito ao Eterno pelo perdão, e o principal da festa é no final dela, você sentir, você se saber perdoado. Muita gente me pergunta, fala assim, mas a gente precisa de Kippur, a gente que crê que Yeshua morreu pelos nossos pecados? Porque a festa do Kippur, originalmente, né? O trecho está aqui, lá em Levítico 16, de 1 a 34. Eu não vou ler, porque o nosso objetivo nesse estudo não é se aprofundar demais. O nosso objetivo nesse curso é a gente adquirir uma visão geral das práticas judaicas importantes para a gente que está fazendo Techuvá. Depois, mais tarde, a gente vai se aprofundar em cada uma delas. Mas o que o Eterno mandava fazer? Havia o sacrifício de Kippur, o povo se reunia no templo, né? E eram separados 2 bodes.
um bode era degolado e o sangue dele era... O sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? Era a única época do ano que ele entrava, depois ele saía, e o sangue do bode, ele era aspergido sobre todo o povo, já sendo um arquétipo, preconizando, né, o sangue de Yeshua, a libertação pelo sangue, o povo sendo coberto pelo sangue. E o segundo bode, ele era enviado para Azazel, é o que a Torá fala. Os rabinos, eles têm dúvidas quanto ao que isso realmente significa. Alguns dizem que Azazel era um lugar, outros dizem que Azazel era um demônio, alguns dizem que ele era largado no deserto para morrer, outros dizem que ele era precipitado de uma rocha e morria caindo. O fato é que os 2 bodes morriam, tá? E aconteceu um fato, você já deve ter ouvido falar, muito, muito interessante, o Talmud fala sobre isso. Quando esse segundo bode era enviado, era levado pelo sacerdote para o deserto, era atado um fio de lã vermelha, muito comprido, que eles ficavam tecendo durante o ano, ao chifre do bode. E o bode ia, e o sacerdote ia desenrolando aquele fio. E aí, de repente, aquele fio de lã vermelha, ele se tornava milagrosamente branco. Olha só que coisa. E aí o povo sabia que os pecados tinham sido perdoados. E é interessante que o Talmud fala que 40 anos antes de Jerusalém cair, esse fio de lã vermelha nunca mais ficou branco. Olha só que coisa. O que aconteceu 40 anos antes do fio de Jerusalém cair? Foi a morte de Yeshua. A partir da morte de Yeshua, o fio de lã vermelha que era atado no chifre do bode, que era mandado para o deserto, nunca mais ficou branco. São 3 coisas que passaram a acontecer 40 anos antes de Jerusalém cair. Muito lindo isso. É muito lindo. A primeira coisa, está lá no Talmud, Tratado Bavli. Primeira coisa, as portas do templo, elas não se fechavam mais. Os levitas iam lá, fechavam a porta do templo e elas se abriam sozinhas. De manhã elas estavam abertas. Eles fechavam a porta se abria sozinha. A segunda coisa é que a menorá ocidental do templo, ela nunca mais se acendeu. Lembra do milagre de Hanukkah? A gente vai falar sobre ele hoje. Em Hanukkah, a menorá não se apagava. Depois da morte de Yeshua, a menorá não acendia mais, a menorá ocidental. E eu fui lá no mapa de Jerusalém, com o templo, a menorá ocidental era exatamente a menorá que dava para o Gólgota. Olha que coisa impressionante. Que lindo. Sensacional, né? E a terceira coisa é que o fio vermelho não se tornava mais branco. A expiação não era mais feita pelos bodes, não era mais uma pré-figura de Mashiach, porque Mashiach já tinha morrido. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Isso está no Talmud, escrito verdade, eu já vi. Judaico tradicional. Olha que coisa sensacional, né? Verdade. Bom, hoje em dia, qual é a solução que os judeus tradicionais encontraram para o Kippur? Alguém sabe? Não. O judeu que não aceita o sacrifício de Yeshua, infelizmente, ele ficou com um problema na mão. Né? Porque se a expiação é feita pelo sangue, o que ele vai fazer? Então, eles fazem o seguinte, eles pegam uma galinha, sacrificam a galinha e passam a galinha por cima da cabeça das pessoas, dizendo que aquela galinha morta vai expiar os pecados das pessoas. Essa foi a solução do judaísmo tradicional para não ter mais templo, para não ter mais bode, para não ter... Nós, graças ao Eterno, nós sabemos que Yeshua é o nosso Kippur, que Yeshua morreu pelos nossos pecados e por isso nós somos expiados. Mas nós que sabemos disso, qual é o sentido do Kippur, então? Né? Se Yeshua já morreu pelos nossos pecados. O sentido do Kippur é aquele que eu falei semana passada em relação às festas. As festas vêm para trazer uma unção específica na nossa vida, para nos instruir e para nos fazer lembrar de princípios do Eterno. E qual é o princípio do Kippur?
perdão e arrependimento. É um princípio de cura emocional. Gente, é sensacional. O povo judeu, ele só sentia culpa por 1 ano no máximo. Porque ele tinha certeza que ali naquele Kippur, ele tendo se arrependido, ele era perdoado. E a gente que sabe, né, pessoal da psicanálise, da psicologia sabe, né, Patrícia, que a culpa é uma das principais causas de doença emocional. Tem pessoas que carregam culpas aí por décadas, né? É uma coisa tão arraigada. A minha neta de 5 anos hoje, ela estava me contando um fato, né? Que até não tinha nada a ver. Ela falou assim, eu nunca mais me perdoei por isso. A menina de 5 anos me falou isso. Eu nunca mais me perdoei por isso. Nossa, muito pesado. É impressionante, né? Como a culpa está entranhada na gente. Sim. O Eterno, com o Yom Kippur, ele criou um mecanismo de libertação da culpa. Para gente que não nasceu no judaísmo, que não cresceu com isso, é mais difícil. Mas é muito importante a gente trabalhar em nós essa questão do Kippur. Kippur é o dia de perdão. Então é um dia para você se livrar, para você jogar para longe, para você se libertar de toda a culpa. É um dia em que você reflete sobre tudo aquilo que você fez de errado, e aí você pega e lança sobre o madeiro de Yeshua, e você pode ter certeza que ao pôr do sol do Kippur, você foi perdoado e você é proibido de se culpar por isso. Esse é o sentido do Kippur para nós que cremos que Mashiach morreu pelos nossos pecados. Então é um dia para se lembrar, é um dia para se perdoar, é um dia para se reconciliar. Porque quando a coisa é todo dia, ela perde um pouco aquele impacto, né? Ela perde um pouco aquele valor. Então foi um artifício que o Eterno, que conhece a nossa mente, conhece nossas emoções, conhece nosso coração, que o Eterno criou para nos libertar da culpa. E isso é muito maravilhoso, né? Então, o que acontece? Você pecou, você tem um pecado, você se arrependeu, você confessou para o Eterno, você confessou para um amigo, ou você confessou para um líder. Gente, o princípio do pecado e confissão não é só confessar para o Eterno, você tem que confessar para alguém aqui na Terra, tá? Agora, cuidado, escolha bem para quem você confessar, porque tem que ser uma pessoa digna, tem que ser uma pessoa que saiba calar a boca, que não saia depois contando para todo mundo, né? Aquela coisa da falsa santidade. Cuidado com o irmão, né? Vou te falar só para você ter cuidado, porque ele pecou assim. Linda, Lala, linda! Então, o que acontece? Porque quando você traz a tua confissão pela tua palavra para Malchut, para o mundo material, você sela o teu perdão e você sela a tua cura em relação à culpa. Por isso, no Kippur, o serviço de Kippur, a gente passa quase todo ele confessando culpa. Pecamos, traímos, adulteramos, roubamos, fizemos mal ao nosso próximo. Mesmo que você não tenha feito, você vai confessar isso. Por quê? Porque o judaísmo crê que todo povo judeu é um só. Então, você confessando os pecados do seu irmão, você está se fazendo um com ele. Você está se humilhando diante do Eterno. E com isso, você vai ser perdoado. Tá? Isso é muito importante. Então, a confissão em voz alta, ela é muito importante. Por outro lado, quando todos confessam os pecados de todos, não existe mais aquela coisa de você pensar, o irmãozinho está confessando adultério ali. Não, você vai confessar o adultério também. Você vai confessar não só o teu adultério, mas o adultério do teu irmão. Você vai confessar o roubo do teu irmão, o teu roubo também, como se fosse seu. Então, não existe mais aquela coisa de você prestar atenção no que o irmãozinho está confessando para você julgar o seu irmão. Isso é algo muito sábio, instituído pelos rabinos. Alguém quer falar alguma coisa?
Fala, Não, Cassiana. Eu que tive que falar para meu filho e para minha irmã que a gente faz oração nesse horário, que hoje eu estou aqui na aula, que se eles quiserem orar, que eles estão liberados. A gente faz oração. É tudo muito lindo isso. É muito lindo. Essa parte eu não sabia, não. É muito lindo. Essa oração, né, de nós orarmos pelo pecado um dos outros. Muito bonito essa parte. É muito lindo, porque você se solidariza com ele, entendeu? Então, o que acontece? Todo judeu sabe que depois do Kippur é proibido, é pecado. É um pecado muito grave você se culpar por aquilo que você pecou dali para trás. Mas vocês fazem confissão um para o outro? Faz. Porque é muito importante isso. Eu acho que é a confissão que traz a cura, sabe? Não. Eu acho que tem muito cristão que não faz, sabe? Porque, sei, o pessoal deixa isso largado. Eu acho isso errado, sabe? Enquanto você não confessa, você não é liberto. Fala, Marcos. E é interessante isso. E quando se fala do corpo, né, do Mashiach, que nós que cremos nele, é uma cura coletiva, né? E ainda que isso seja, vamos supor, uma parte até de tradição judaica de pessoas que até não crêem no Mashiach e Yeshua, mas se torna algo bom para o próprio corpo do Mashiach, para nós que cremos em Yeshua, porque vai gerar uma cura coletiva, né? Exatamente. E isso traz um sentido de unidade, de solidariedade muito grande, gente. É incrível. É sensacional o que você fala. E essa questão da cura da culpa também. Agora, a Cassiana, ela levantou uma questão muito importante, tá? A cura do pecado, tá? A libertação do pecado, ela só se dá quando você confessa ao Eterno e quando você confessa a alguém, tá? Verdade. É aí que se completa, pelo princípio bíblico, pelo princípio da Torá, do Tanar, do Brit Hadashah. Não adianta você falar assim, eu confessei ao Eterno, eu não vou confessar a ninguém. Você precisa confessar a alguém. Procura alguém de confiança, alguém que seja espiritual. É claro, tipo assim, por exemplo, né? O marido adulterou, ou a mulher adulterou, aí se arrependeu. Aí chega Senhor, me perdoa, e vai confessar para o colega adúltero também. Não tem valor nenhum. A confissão precisa ser feita para alguém comprometido com a verdade. Um líder espiritual, um irmão espiritual, um amigo espiritual, entendeu? Ou a pessoa contra quem pecou. Porque o judaísmo ele fala muito o seguinte: se você pecou contra o seu irmão nesse período de acerto, tá? Você deve ir até ele, confessar e reparar, tá? Reparar o teu erro. E aí existem leis específicas, né? Se você defraudou alguém em alguma coisa, você vai devolver e você vai acrescentar 20% do valor. Isso aí ao longo de toda a Torá tem isso. Então você tem que, se você pecou contra o seu irmão, você vai se acerta com ele, pede perdão. Não importa se ele vai perdoar ou não. A Patrícia e eu vivemos uma coisa muito forte, né, em relação a isso, né, Patrícia? Não importa se ele vai perdoar ou não. Não importa se você está certo ou não. Vai lá e pede perdão. Pede perdão. E se ele perdoar, maravilhoso. Se ele não perdoar, não tem problema para você. Você fez a sua parte, tá? Então, Hein, Cíntia? Sim. E outra coisa assim, muito séria que complica muitas pessoas é que no nível de perdão, né? É que elas pensam que tem que sentir para poder pedir perdão. Exatamente. Eu tenho que sentir aqui dentro para poder pedir perdão para fulano, para liberar perdão para ciclano, e não é esse o propósito. Exatamente. O propósito é você declarar o perdão. A partir do momento que uma coisa que você vem declarando sempre, declarando, uma hora, isso acontece dentro de você. Mas antes de acontecer dentro de nós, isso acontece na atmosfera, né? No mundo espiritual, começa a irradiar luz e cura para as nossas vidas.
porque a palavra lançada, ela não volta vazia. Exatamente. Então, exatamente. quando a palavra do perdão ela é lançada, eu perdoo o fulano, falo o nome, que às vezes é tanto rancor que as pessoas têm uma das outras que ela não consegue nem mencionar o nome. Não fala nem o nome de fulano para mim. Então, você declara o nome, declara o pecado, declara aquilo que te feriu, e isso na atmosfera, ela volta para você como cura, né? Como libertação para nossa alma. Então, esperar sentir vontade de perdoar, tadinha, nossa carne é podre, nossa carne é vil, a nossa carne, a nossa justiça é como trapo de imundícia. O perdão, ele não vem de nós, ele vem do Senhor. É um dom de Deus. Então, dom se pede. Dom se pede. Escolhe os melhores dons, entendeu? E aí a gente acaba alcançando as bênçãos de Deus através desse ato de declarar o perdão sobre e pelo ato. Exatamente. Agora é interessante que a ótica judaica do perdão, muitas vezes a gente se engana em relação a ela, porque perdoar não é esquecer e não é negar o mal feito. Fez, sim, fez contra mim, me feriu, me magoou, mas eu perdoo. Eu vou ler aqui para vocês, no Sidur aqui, quem tem o Sidur azul, na página 224, a prece ao deitar-se para dormir à noite. Todo judeu religioso, ele faz essa prece. E é interessante, na verdade é uma série de orações, né? São orações e salmos. Começa assim, olha que coisa interessante. Eu perdoo a todo aquele que me magoou e me zangou ou que me fez mal, tanto ao meu corpo como à minha propriedade, à minha honra e a tudo que possuo, tanto contra a sua vontade como com sua vontade, tanto sem querer como premeditadamente, tanto com palavras como com ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Então, perdão é isso, é você falar assim, errou, me feriu, me fez mal, me senti mal, mas, eterno, eu te peço que ele não seja punido por causa desse pecado. Não lanço sobre ele culpa por causa desse pecado. Isso é perdoar, não negar. Porque você negar seria burrice você se colocar novamente em posição de ser ferido por essa pessoa. Você não é obrigado a conviver, você não é obrigado a trocar amenidades, cordialidade com essa pessoa. Você tem que tirar isso do coração e decidir querer que ele não seja punido por sua causa. Querer que nada aconteça com ele por sua causa. Isso é perdoar segundo o judaísmo. E foi exatamente o que Yeshua HaMashiach fez na cruz, né? No madeiro. Exatamente. Pediu ao Eterno para que perdoassem o povo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, que não caísse aquele juízo sobre eles. Exatamente. Ele não negou, falou: Senhor, eles não estão fazendo isso, não. Não. Perdoa, porque eles não sabem a gravidade do que eles estão fazendo, né? Ele procurou justificar. E isso, segundo a psicanálise, é muito legal você pensar assim, poxa, tal pessoa está agindo de tal forma para comigo, e o judaísmo fala isso também. Tal pessoa está agindo assim, por isso. Aí você procura uma coisa, por exemplo, porque ele sofreu muito quando era pequeno, porque ele está se sentindo mal por causa disso. Porque a pessoa que fere, ela só fere porque ela está ferido. A pessoa que é realizada profissionalmente, no casamento, em todas as áreas da vida, ela não vai ferir ninguém. Só fere quem está ferido. E aí, se você focar na ferida daquela pessoa e tentar justificar aquela pessoa pelo seu mau ato, fica mais fácil você tirar do coração, né? Fica muito mais fácil você tentar entender as razões, embora erradas, da pessoa. E o judaísmo, ele foca muito no perdão e ele foca muito no auto-perdão, porque muitas vezes é fácil você perdoar. Eu sou uma pessoa assim, para mim é muito fácil perdoar o outro. Para mim é muito difícil me perdoar. Mulher tem muito isso. Né, Patrícia? A gente conversou sobre isso. A gente quer abarcar o mundo com as mãos, a gente quer ser mãe de todo mundo, a gente quer ser perfeito. Aí o que acontece? Às vezes nosso filho erra, a gente procura o erro aonde? Na gente. Né? Tudo que acontece ao nosso redor, a gente vai procurar o erro na gente.
E isso também o Eterno não quer. Por isso, todo judeu sabe que é proibido e que é pecado você se culpar por algo que você tenha feito e que você tenha trabalhado do Kippur para trás. Então, ano passado foi quando? Foi setembro, né? Esse ano o Rosh Hashanah vai ser 6, foi dia 20 de setembro o Rosh Hashanah, eu acho. De 30 de setembro para trás, eu não posso me culpar por nada. Acho que foi 30 de setembro, não sei direito. Tal data para trás é pecado eu me culpar, tá? E aí o que isso faz? Isso limpa a alma. Isso limpa o coração de toda a culpa. Isso é muito bom, gente. É muito bom. É algo maravilhoso que o Eterno criou para nós, essa questão do Kippur. Porque é para nos libertar da culpa e confiar na culpa. Mas a condição é qual? É você se arrepender e você reparar o teu erro, quando o erro foi contra o teu próximo, tá? E alguma pergunta ainda em relação ao Kippur? Tranquilo? Você estava falando, né? Cíntia? Fala, Rosângela. Você estava falando a respeito assim, da oração que tem no livro, né? Sim. Para a gente orar. Mas quando eu fiz assim, oração, eu e o Eterno não fiz essa oração do judaísmo, mas mesmo assim foi aceito? Com certeza. Porque eu não sabia, foi meu primeiro. Com certeza. Olha, o Rabino Nahman de Breslav, que foi um dos maiores rabinos judeus tradicionais, tá? Não messiânico, tradicional, ele fala que o nível mais alto de oração que existe é a oração do coração. A oração espontânea, ela tem um nível mais alto do que todas as mais belas orações do Sidur. E quem está falando isso não sou eu, não. Quem está falando isso foi um dos maiores rabinos judeus. A oração do Sidur, ela serve de um guia, uma estrutura para a gente. Eu, por exemplo, eu fiz um estudo sobre oração, não sei se vocês viram, eu vou colocar para vocês de novo lá no grupo. Por exemplo, eu faço o seguinte, eu começo a orar a oração do Sidur e dali eu parto para a oração espontânea. É uma boa ignição para a oração espontânea, entendeu? Então... E também, na parte também do remédio que você falou, eu não sei não, mas eu não senti nada. Eu senti dentro de mim não tomar o remédio. Eu não tomei mesmo, não. E não tomei água e fiz tudo certinho. Foi meu primeiro Kippur. Isso aí é cada um com seu cada um. É da fé de cada um, entendeu? Mas o que os rabinos falam que quem toma remédio está totalmente liberado para continuar tomando, tá? Porque a saúde e a vida vêm em primeiro lugar. E é muito complexo, tem tratamentos que não pode saltar, isso é bem delicado mesmo, Exatamente. Não era só remédio da pressão. Então, sim. Qual é o meu conselho, tá? Se você toma remédio regularmente, tome seu remédio. Justo. Tome seu remédio. Isso não vai te fazer mal espiritualmente e principalmente não vai te fazer mal fisicamente, tá? E se o remédio tiver que ser tomado com comida, você não precisa comer, mas você toma um suco, você toma uma sopa, toma alguma coisa mais grossinha e aí toma o remédio, tá? A gente tem que ter bom senso também. Acontecem milagres? Acontecem, mas são milagres, não é o normal. É aquilo que o Tzadok estava falando. Lembra que ele falou quarta-feira? Não seja santo demais, porque destruirias tu a ti mesmo. Esse aí é um caso perfeito para isso. Tá? Às vezes... Tem coisas que eu não jejuo, mas eu entro em propósito com Deus, tipo de orações. Eu faço muito orações de 21 dias. E vou te falar, não teve um propósito de oração de 21 dias que não chegasse no 7º dia, Deus já não tivesse me respondido. Com certeza. E é muito difícil eu fazer jejum, porque eu também tenho gastrite gástrica, né, crônica, e eu passo muito mal. Então, assim, do coração, Deus sempre me respondeu. Justo. Sempre me respondeu. É a sinceridade, é Deus ali vendo você se sacrificar,
Eu já fiz jejum de televisão, de ficar assim um mês sem ver televisão mesmo. Deus me respondeu. Esse é maravilhoso. Então, assim, vai de cada um. Que a gente, não adianta eu ficar assim um remédio e depois passar mal e envergonhar o nome de Jesus. Exatamente. E Deus não tem isso. Né? Cada um Mas eu não passei mal. Não, cada um com a sua fé. Entendeu? Igual eu ano passado, a minha glicose chegou a R$ 400. Olha só a irresponsabilidade. Aí que eu falei assim, eu não estou aguentando mais. Porque ela a hora baixava, ia demais, ia 47, e ela está muito desnivelada. Aí foi uma hora que eu não aguentei, aí fui tomar um copo de sopa. E depois disso, Deus honrou, graças a Deus, nunca mais ela nivelou. Tomei o remédio certo, ela nunca mais coisa. Mas, assim, eu acho que vai de cada propósito de cada um, e Deus responde. Não teve uma oração que Deus não me respondesse. Exatamente, a gente tem que ter bom senso. Em relação ao jejum, o que eu queria falar? Olha só, eu amo jejum. Lembra, Cláudia, aquele jejum que a gente fez de 21 dias? Eu fiz, eu e Selma. A gente fez, todo mundo, 21 dias. Depois eu parei um dia, fiz mais 21 e depois mais 21. As coisas que o Eterno fez na minha vida, as libertações que ele deu, foi um negócio de doido, sabe? Mas aí o que acontece? O objetivo do jejum é você ficar mais espiritual. O objetivo do jejum não é tocar o coração de Deus, não, tá? Uhum. O objetivo do jejum é você criar em você um receptor para aquilo que o Eterno já te deu. Uhum. Porque muito antes de você existir, ele já sabia daquilo que você ia precisar, ele já emanou para você tudo o que você precisa. Tudo que você jamais vai pedir durante a tua vida já está aqui, ó, no mundo espiritual, esperando só você se abrir para receber. Então, o que o jejum faz? Ele fortalece a sua fé, ele te torna mais espiritual, ele enfraquece o limite dos sentidos e ele cria em você um receptor que te capacita a receber. Esse conceito do receptor é um conceito judaico muito, muito importante, tá? As festas também servem para criar receptores. Qual é o maior receptor que existe? A fé. Como a sua fé é fortalecida? Atos proféticos, palavra, ouvir. E se a fé vem pelo ouvir, quanto mais ela vem pelo ver e pelo sentir. Então, o que acontece? Oi? Como fica tem uma parte também do jejum que na palavra fala que tem espíritos também que só sai com jejum e oração. Exatamente. Porque não é só a carne, né? Também. Não sei. Como é que você vê isso? Yeshua falou, né, que tem espíritos que só saem com jejum e com oração. Por quê? Porque quando você cria um receptor maior, você tem mais o quê? Poder. Poder então, e autoridade. O receptor maior é isso? É isso? Oi? O receptor maior seria isso, então? Exatamente, exatamente. O que é um receptor? Esse é um conceito judaico, tá? É muito interessante, porque muitas vezes quando a gente não entende direito, a gente está na igreja evangélica, a gente vê, ou quando a gente é mal orientado, nem todas as igrejas são assim, nem todos os pastores, alguns entendem. A gente pensa assim, né? Bom, Yeshua falou pedir, 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 dar-se-vos-á, pedir, bater, 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 a parábola do juiz iníquo, né? Sim. E aí a gente pensa que Deus, que o Eterno é o juiz iníquo, que está lá, braço cruzado, né? E ele fala assim, pede mais um pouquinho que eu vou decidir se eu vou dar ou não vou. Vai lá, sofre mais, suplica mais, se arrasta mais aí no chão. Faz mais, que aí eu vou decidir se eu vou dar ou... Não, não é isso. O Eterno já deu. Porque o Eterno, ele é onisciente. Ou seja, a gente só caminha linearmente no tempo. A gente só caminha na direção passado e futuro, né? O Eterno, ele vê o tempo de todos os ângulos. Então, quando ele criou o universo, ou os universos materiais, ele já sabia que no dia de hoje, tá? Dia 26 de junho de 2021, a Cassiana iria estar precisando exatamente disso. Então, quando ele criou o universo, ele já emanou dele toda a tua provisão, tudo que você viria precisar durante toda a tua vida, o Eterno já criou no mundo espiritual. Já está lá.
E aí você entende aquilo que Yeshua falou, quando orardes, crede que recebestes, passado, e vos será feito. Quando você entende que o Eterno já criou, que já está no mundo espiritual, que o que você precisa fazer é pela sua fé, pela sua atitude, trazer para a tua realidade, aí o milagre se faz, cara. É milagre atrás de milagre. Quando você entende que o Eterno já criou... Outro dia eu li uma frase assim, sensacional de um rabino que falou o seguinte: o grande milagre não é Deus falar com a gente, porque a voz dele fala 24 horas por dia, 365 dias no ano. O grande milagre é a gente parar para ouvir a voz dele. E é a mesma coisa, o grande milagre não é Deus dar para a gente, porque ele já deu, antes, quando ele criou o universo, ele já deu tudo que a gente precisa. O grande milagre é a gente se abrir para receber. Então, não depende do Eterno, já está lá, depende de nós. E quando a gente reconhece isso, os milagres se fazem. Isso é fé. É você saber e reconhecer que ele já fez tudo, já emanou tudo, já te deu tudo. Ele quer mais, ele tem mais ansiedade pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua presença do que você dele. O Eterno tem mais fome de você do que você dele. O Eterno tem mais vontade de te dar do que você tem de receber, sabia disso? E muitas vezes a gente acredita num Deus errado. A gente acredita num Deus como o juiz iníquo. Quando Yeshua falou aquilo, ele não estava comparando Deus ao juiz iníquo, ele estava comparando a perseverança daquela mulher, a perseverança que a gente tem que ter, não para vencer Deus, mas para vencer a nossa incredulidade. Justo. Justo. Essa é a realidade. E quando a gente entende isso, os milagres acontecem. Depois que eu entendi isso, gente, aconteceu tanto milagre na minha vida, tanta libertação, tanta liberação, algumas dolorosas, outras melhores, tanto avanço, porque você entende que não é o Eterno dizer sim ou não, ele já disse um sim enorme. É você saber receber do jeito adequado. E um dos fatores enormes no criar o receptor é o perdão. O próprio Yeshua falou o quê? Lá em Isaías está lá o quê? São seus pecados que fazem separação, porque Deus não é cego para não ver, nem surdo para não ouvir. Ele ouve nossa oração. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. E se você não perdoa, você não é perdoado, não adianta. Então, se você perdoa, a tua oração, você vai ser capaz de receber, de criar o receptor em você. Depende, na verdade, de você e não do Eterno. O Eterno já deu, já emanou, já te contemplou, já fez tudo que precisa ser feito no mundo espiritual. Agora você vai trazer para o material. Você vai concretizar na sua vida. Né? E isso é muito importante a gente entender isso. Essa é a ótica judaica. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Sim. E aí você vê, é interessante você falar, porque aí quem tá no centro do definir o milagre na tua vida é você e não o Eterno. O Eterno já fez o milagre. É você que recebe ou não. E essa coisa de criar o receptor é muito interessante, né? Porque, por exemplo, onde a gente está, Flávio sabe disso, Flávio é radialista. Tem um monte de ondas de rádio, né? Tem um monte de ondas. Tem o Wi-Fi da internet, tem onda de rádio. Mas se você não tiver o receptor adequado, você não tem a imagem, você não tem o som, você tem que ter um computador, você tem que ter um celular. Senão você não capta nada disso. E a nossa função é criar em nós o receptor adequado. Como? Dois fatores principais. Santidade, que é o que está na palavra. Vossos pecados fazem separação entre mim e vós, tá? Santidade e fé. Sim. Tenho certeza disso. Porque eu não... É muito complicado para mim me encaixar nos lugares. Exatamente. Porque eu sou artista plástica, eu fui muito do mundo mesmo. Uhum. Rock and roll, fora. Um padrão fora do povo normal.
não conhecia crente. Aí caí de paraquedas no encontro, conheci o Senhor e depois conheci a restauração. Uhum. E a restauração, eu aprendi a ter a visão correta do eterno. Uhum. A visão correta, porque tinha coisa, a melhor coisa para mim foi conhecer a restauração, porque eu entendi coisas que eu não conseguia entender. Uhum. A coisa na palavra que eu não entendo, como Ezequiel, capítulo 1, não consigo ter esse entendimento. Mas o tanto de coisa errada que eu aprendi é tipo jogar tudo fora, quase. Não tudo, porque é genuíno, é a fé, né? Tudo bem. Mas depois disso tudo, muita informação, aprendi, absorvi, gosto de ler, procuro ler coisas o tempo todo, mas depois disso, o que acontece? A gente não encaixa. Uhum. Você não encaixar, porque tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus Altíssimo, mas se você não tiver simplicidade, você não se encaixa, sabe? Então, você fica lá na Ratsion, onde eu vou, é muito bom, só que é muito seco, é muito tudo da palavra. Não tem igual vocês têm. Eu acho que Yeshua veio para unir as coisas. Com certeza. Posso estar errada, mas ele é o espírito, ele é a cura, ele é a libertação, sabe? Não é só a palavra lida e compreendida no original. É importantíssimo, muda a sua visão. Mas eu acho que também tem algo igual vocês têm esse lado melhor trabalhado. Esse lado, ele não é muito trabalhado, e é um lado essencial, sabe? E tem que ter uma união. Eu fico sempre sem lugar, porque ou é 8 ou 80. Então, e Deus, ele me usa quando eu estou levando a palavra em algum lugar, que eu sou convidada, por conta do hebraico, das palavras, do entendimento correto. Mas eu sou convidada para ir, não gosto, mas eu vou por obediência. E também porque aquele lugar não conhece o correto. Né? Eu trabalhei com a equipe do Pastor Cote, eu fiz trabalho com a Jocum, eu faço trabalho em vários lugares. Né? Você conhece meu trabalho, agora o trabalho falando da restauração chama muito a atenção deles, né? Mas Deus, ele usa a gente, às vezes, sem a gente nem saber que está sendo usado, sabe? É muito simples, não precisa, eles põem uma regra, às vezes, de oração para libertar, que tem que repetir aquilo, para quebrar uma maldição que Deus nem age assim, na prática mesmo, não é assim, sabe? Então, eu fico às vezes sem lugar, desculpa estar falando isso, mas às vezes eu encaixo, sabe? Sei lá. Posso falar, Cíntia?